Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, diga assim, estendendo a mão, tocou nele. É isso que eu estou querendo ressaltar a nós, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar no verso 1. Então é esse o gesto que eu quero destacar aos irmãos, queridos. E para entendermos esse texto, nós precisamos acompanhar o que Jesus está fazendo aqui antes de ele estender a mão a este homem. Em primeiro lugar, no versículo 1, você leu comigo que Jesus desceu do monte. Ele faz um movimento. Nós precisamos, para entender esse texto, tirá-lo da configuração de texto e colocar no nosso imaginário, para que nós consigamos apreender o que ele quer nos ensinar. Perceba então que o primeiro movimento de Jesus é descer. A primeira coisa que eu quero destacar 3 personagens aqui, que é o leproso, que é a lepra e que é o próprio Jesus Cristo nas suas ações. Cristo, no primeiro momento, ele desce de um monte. Que monte é esse? Aonde ele estava? Se nós perguntarmos o texto a respeito disso, nós vamos lembrar, se nós lemos uns capítulos atrás, que Jesus, no capítulo 5, no versículo de número 1, se você ler comigo, pode abrir, não precisa abrir, mas a irmã abre aqui para nós, para você ver comigo. Em Mateus 5:1, a palavra de Deus diz que Jesus subiu ao monte. Mateus 5, subiu o monte e muitas multidões seguiram a Jesus. Então ele faz um movimento. No capítulo 5, verso 1, ele sobe o monte, fala algumas palavras nos capítulos 5, 6 e 7. E no início do capítulo 8, no versículo 1, a palavra de Deus diz que Jesus desce o monte. Então ele sobe com multidões e seus discípulos, prega uma mensagem, e depois no verso 8, no capítulo 8, verso 1, ele desce. Que monte é esse? É o monte onde Jesus pregou o famoso sermão das bem-aventuranças. É o monte das bem-aventuranças. Esse monte que inclusive ainda hoje ele é apontado pela tradição. Eu trouxe uma foto aí, está aberta aí na página, na barra, aonde possivelmente é esse monte no qual Jesus subiu e do qual Jesus desceu. As caravanas ainda visitam esse monte. Eu acho que dá para enxergar mais ou menos ali, ó. Um monte de pedra, né? Mas na verdade é onde o pessoal indica ali, a tradição indica que é onde Jesus subiu lá em cima, bem no pico do monte, e as multidões o seguiram, e depois ele desce. Se você se colocar aí onde você está sentado e olhar para cima, você vai ver que é um monte que não é tão alto, mas ele tem uma certa curvatura. E por que eles faziam isso? Por que Jesus subiu ao monte para pregar? Porque na época não existia microfone. Então é uma atitude, os oradores, eles subiam aos montes com os seus discípulos, para que os ventos, para que a voz deles, quando falassem, elas chegassem a todos eles. Quando eles falavam, o vento fazia o rasante e levava a voz para todos aqueles que estavam monte abaixo. Isso que eu estou falando para você é importante. Por quê? Porque nós temos aqui 2 ambientes. Primeiro você tem um Jesus que está em cima do monte, com seus discípulos, pregando. E depois você percebe no capítulo 8, que Jesus desce ao vale. Jesus desce no monte, ao lugar onde existia um leproso. Então diga comigo, 2 ambientes: o monte e o vale. E isso é muito interessante, porque o monte é o lugar aonde Jesus está.
O monte é o lugar onde Jesus está pregando. Lá no monte é onde tem a palavra da vida. Lá no monte é onde tem a palavra de fortalecimento. No monte é onde os discípulos, as pessoas estão sendo fortalecidas pelas doces palavras do seu mestre. No monte é onde a multidão está na aprazível presença do Deus encarnado. No monte é onde as pessoas estão ouvindo a respeito do caminho da felicidade, as bem-aventuranças. É onde Jesus está consolando os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É onde Jesus está consolando os misericordiosos. É onde Jesus está acolhendo os pobres de espírito. No monte é onde Jesus está ensinando sobre oração em Mateus 6. No monte é onde Jesus está tirando a ansiedade e a preocupação de todos aqueles que estavam reunidos com ele. Quando ele diz no capítulo 6, não se preocupem, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, antes buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No monte é onde o pessoal está sentado ouvindo a palavra de Jesus, sendo fortalecido. No monte é onde Jesus está pregando contra os falsos mestres em Mateus 7. No monte onde Jesus está pregando contra o falso julgamento. O monte é o lugar onde Jesus está presente com a sua palavra de fortalecimento. É semelhante à igreja. Aqui, a igreja é como se fosse um grande monte, aonde você vem da tua casa, vindo você sobe o monte, diga amém? Vai subindo o monte. Você vai subindo aqui, o Monte Sião, a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a palavra de Deus, Jesus mesmo prometeu que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele. É por isso que ele está presente nesse lugar. É aqui onde Jesus está. É o lugar onde a palavra é ministrada, a palavra de Jesus, através do pastor. É onde a palavra vem e fortalece o teu coração para mais uma semana. É onde a palavra vem e santifica o teu ser. É onde você aprende a respeito de Deus. É onde você chega com preocupações, com ansiedade, com nervosismo, sem saber como vai ser a tua vida daqui para frente, e você recebe a paz que excede todo entendimento. É o monte, é a igreja, é o lugar da presença de Jesus, onde você vem e se assenta aos pés de Jesus para aprender das suas doces palavras. Acontece que o que me chama a atenção é que esse Cristo que está no monte não permanece no monte. Esse Cristo, ele também sai do ambiente do monte, e no versículo 1 do capítulo 8 ele desce para o ambiente, para um segundo ambiente. O ambiente onde não estão os discípulos, um ambiente onde não existe luz, não existe paz, não. Um ambiente chamado vale. No vale você encontra pessoas doentes. No vale aonde Jesus desce, ele encontra em primeiro lugar um leproso. Mais à frente ele encontra pessoas endemoniadas. Mais à frente no vale ele encontra pessoas enfermas. No vale é o lugar das pessoas em sofrimento. O vale é o lugar dos leprosos, dos isolados, das pessoas que estão padecendo, mendigando na sua vida. O vale da vida, a depressão, o buraco. O interessante é que o meu Jesus não é um Jesus que permanece no monte, mas é um Jesus que desce aos vales. Se você se encontra ou conhece alguém que se encontra em algum tipo de vale, de depressão ou de buraco, de angústia, de conflito na vida, eu quero te dizer, o Jesus que eu anuncio, que essa igreja adora, não é um Jesus que fica no monte, mas é um Jesus que faz questão de descer aos vales e acolher os necessitados. É um Jesus que também desce. É um Jesus que também sai da igreja. É um Jesus que está no monte, na igreja, no aleluia, no glória a Deus, no shurikanda. Mas também é um Jesus que está lá com a mulher que está sofrendo dentro de casa. Também é um Jesus que sai da igreja através da tua vida e desce aos vales desse mundo que está aí fora. Também é um Jesus que vai com você para a tua casa, sendo que o ambiente da tua casa pode ser o teu vale. Talvez o teu vale seja o próprio ambiente do teu lar. Diga amém? Pode ser. Talvez o ambiente da tua vida, o vale da tua vida, seja o teu emprego. Talvez o vale da tua vida seja a tua semana com as tuas lutas,
com tuas guerras. Cada um tem aqui 1000 guerras diferentes para cada pessoa. Talvez ali você faça esse movimento de Jesus. Você sai da igreja todo domingo, toda sexta-feira, e desce um monte, e vai até o vale. E lá no vale você encontra pessoas sofrendo. Lá no vale você encontra pessoas padecendo. Lá no vale você encontra enfermos e leprosos. Mas o meu Jesus é alguém que desce até os vales e que vai te acompanhar até lá. Diga amém. Quando ele desce, ele encontra então, a primeira coisa que acontece quando ele desce aos vales da nossa vida, isso é o mais maravilhoso de Jesus, ele está conosco nos vales da nossa vida, não apenas nos montes. E quando ele desce aos vales da nossa vida, no verso 2, nós temos algo interessante. Quando a Bíblia nos diz que o primeiro homem que se aproxima de Jesus quando ele desce ao vale é um homem leproso. Diga comigo, leproso. Um leproso é alguém que nós precisamos ter mais algumas informações para entender o tamanho do sofrimento desse homem. Para que nós possamos apreender o que seria ser um leproso, eu gostaria de levá-los ao Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo de número 13, por gentileza, se você puder abrir a tua Bíblia. Levítico, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 40. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da tua Bíblia. No capítulo de número 13, nós temos uma noção do que era ser leproso à época de Jesus. A doença da lepra, ela ainda existe hoje. Ela é chamada pelo pessoal da saúde de hanseníase. Hanseníase grave, hanseníase aguda, uma doença de pele, que hoje nós entendemos muitas vezes até mesmo pelo câncer de pele. À época, todas as doenças de pele eram chamadas de lepra. Existiam lepras graves, lepras mais leves, mas todas elas eram duramente combatidas pela sociedade, porque um homem leproso, a lepra era altamente contagiosa, ela contagiava outras pessoas. Eu quero com você ler o versículo 40, quando diz, no capítulo 13 de Levítico, que diz o seguinte: olha só as orientações para uma pessoa que descobrisse que estava leprosa. Tenta se imaginar, se colocar no lugar dessa pessoa. Olha aqui. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, ou seja, a cabeça dele é calva. Contudo, está puro. Não necessariamente porque ele está perdendo os cabelos, ele está leproso. Ele pode estar puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva. Contudo, está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, manchas brancas, que puxa para o vermelho, mofo na pele, ou seja, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva e na antecalva desta pessoa. Aí Deus vai orientar o seguinte: o sacerdote examinará o homem, e esse homem que descobriu que estava com a pele com lepra, ele, se a inchação de praga, na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. Olha o que acontecia com uma pessoa desse tipo: as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele vai rasgar as suas roupas. Os seus cabelos ele vai deixar sem pentear, vai se transformar num mendigo, basicamente. Com a mão sobre a boca, ele gritará: impuro, impuro, para todas as pessoas que passarem perto dele. Ele vai dizer, vai gritar para essas pessoas: impuro, dizendo para essas pessoas que ele estava leproso, para que elas não encostem nele e elas também não fiquem leprosas. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quem está acordado, diga amém. Aqui eu estou fazendo questão de ler esse texto, queridos, um pouquinho mais técnico, porque eu quero que vocês tenham uma noção do que era ser leproso à época de Cristo. Esse homem que encontra Jesus, então, ele passou por esse processo.
Um belo dia ele descobriu manchas brancas puxando para o vermelho na sua cabeça. Então era obrigação cível dele ir ao sacerdote, porque a medicina na época era muito precária. O sacerdote declarou ele impuro e no mesmo momento ele nunca mais voltou para casa. Ali mesmo com as roupas que ele estava, ele rasgou elas. E ele então nunca mais se penteou, nunca mais se cuidou. E ele foi então obrigado a andar pela vila, pelas ruas, com a mão sobre o lábio superior, gritando para as pessoas: eu sou impuro. E obrigado a morar fora da cidade, isolado, numa colônia que era chamada na época Colônia dos Leprosos, onde essas pessoas leprosas ficavam lá naquelas cavernas, abandonadas até a morte, em carniça viva, carcaça viva, abandonados para morrer, sem ninguém trazer alimento, sem nada disso. Então, era tamanho sofrimento, e essa pessoa passava por 3 processos terríveis. O primeiro deles, como eu já falei para vocês, é a perda da sua dignidade. Essa pessoa, ela deveria então deixar de se cuidar, a dignidade dela era jogada no pó. O segundo era a perda do convívio social, isolamento. Ela perdia a chance, eu não sei se tinha família, mas vamos conjecturar que ele tinha. Perdia a chance de ver seus filhos de novo, de ver a sua esposa, de ver a sua família. Isolamento. E terceiro, ele perdia inclusive a sua saúde emocional, porque ele declarava para todos a sua miséria. Quem está me entendendo, diga amém. Um segundo fato sobre a lepra importante que vocês precisam entender é que os rabinos e a religião da época, eles consideravam a lepra condenação e julgamento de Deus devido ao pecado. Então, se uma pessoa descobrisse lepra, todas as outras pessoas pensavam: fulano pecou gravemente, deve ter traído a esposa, deve ter matado alguém, deve ter roubado algo que não era dele, porque se ele está com lepra, isso é julgamento de Deus. Deus está julgando ele, Deus está se vingando daquilo que ele fez por alguém. Ele é um grande pecador, é por isso que ele está leproso. Ele deve ter pecado tanto, ele deve ter feito algo tão terrível, que Deus julgou a vida desse homem. Quem está entendendo, diga amém. E nós percebemos que a lepra, ela tem algumas características que são semelhantes ao pecado. Por exemplo, no próprio capítulo 13, no versículo de número 3, a palavra de Deus diz que a lepra, ela é mais profunda do que a pele. Então ela não ficava apenas na pele, mas ela atacava também a carne e os ossos do leproso. O pecado, por sua vez, também, ele é mais profundo do que aquilo que você pensa que ele é. Ele ataca na vida de uma pessoa não apenas o exterior e não apenas as pessoas que estão à sua volta, mas o pecado também, ele fere o coração, ele ataca a mente, ele ataca a consciência. Aonde o pecado está, ele vai profundo na morte e na destruição que ele pode causar. A lepra, ela tinha como uma das suas características ser contagiosa. Então, por isso que ele era isolado, porque ele poderia passar a lepra para outras pessoas. O pecado da mesma sorte. Uma maçã podre num cesto, ela faz as outras maçãs serem podres também, diga amém. Quando o pecado se instala na vida de uma pessoa, queridos, essa pessoa começa a influenciar as outras, de tal forma que os outros começam a pecar da mesma forma que essa pessoa. Porque o pecado, a palavra de Deus diz em Coríntios, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de impureza, um pouquinho de gota de contaminação começa a contaminar toda a igreja quando o pecado se instala na igreja. Diga misericórdia. A lepra, ela deixava marcas. A pele daquele homem, ela ficava com marcas profundas para todas as pessoas. O pecado, da mesma forma. É impossível você pecar e sair ileso, se você não passar pela cruz de Jesus, pela purificação do sangue de Cristo. O pecado, e mesmo passando, ele vai deixar consequências e marcas terríveis para toda a tua existência nessa terra.
O pecado deixa marcas não só na tua vida, mas o pecado deixa marcas na vida das pessoas que você conhece. Pessoas que pecaram contra você também não deixam marcas apenas nelas e em você, mas as marcas do pecado, elas ficam aqui dentro, queridos, e duram anos e anos e anos. A ferida causada pelo pecado, ela é mortal. Diga amém? Uma outra marca da lepra, uma outra característica da lepra, é que a lepra causava separação. O leproso, ele era separado da sociedade, presta atenção, ele era separado do convívio social. Ele deveria morar fora do arraial, como diz o versículo que nós lemos. O pecado, que é em paralelo com a lepra, é da mesma sorte, ele causa separação. De acordo com Romanos 3:23, o pecado causa e causou separação entre você e Deus. Todos pecaram e todos estão separados, destituídos da glória de Deus. O pecado, ele causa separação de você com a pessoa que está do teu lado. Antes de pecar, lembre que você vai causar destruição na vida de pessoas que são caras para você. O pecado, ele separa pessoas de você, ele afasta pessoas de você. E o pecado causa separação entre você e talvez você mesmo. Você não se reconhece mais depois que entra numa espiral descendente de pecado. Por último, a lepra, ela matava. A pessoa, ela já tinha sentença de morte quando descobria que era leprosa. Da mesma sorte o pecado, aonde o pecado entra, ele mata. Se ele entrar num casamento, ele mata aquele casamento. Se ele entrar numa igreja, ele mata aquela igreja. Quem está me entendendo atentamente, diga amém. Se ele entrar na vida de uma família, ele destrói aquela família, porque o salário do pecado é a morte. Preste atenção no que eu estou te dizendo, no poder do Espírito nessa noite. Agora, eu não quero te ver cabisbaixo nessa noite, porque você não veio aqui apenas para aprender sobre os efeitos do pecado. Por quê? Porque esse homem leproso, ele não morreu. Muito pelo contrário, ele era leproso, ele estava com sentença de morte, ele estava abalado psicologicamente, porque estava longe da sua família, ele era considerado à margem da sociedade, as pessoas tinham nojo dele, ele era considerado impuro, ele tinha marcas terríveis, ele vivia como um mulambo, como um lixo social. Mas esse homem, no vale do sofrimento, onde as pessoas passavam por ele e viravam o rosto, porque conheciam o passado dele, onde a família não mais encontrava ele, porque tinha vergonha daquilo que ele era, porque se ele estava leproso é porque ele fez algo terrível, onde ele nunca mais viu o seu filho, a sua esposa. Esse homem que tinha no seu ser, na sua pele, as marcas da impureza e do sofrimento e do isolamento, no vale da vida, de repente, um belo dia, ele escuta ecoando de cima de um monte a voz de um jovem de 30 anos. A voz de um jovem que está lá, ele no vale, e aquele homem no monte, e aquela voz ecoando. Quero que você imagine isso comigo, ecoando com os ventos. Ele escuta aquela voz que é uma voz que reacende no coração dele a esperança, aquela voz que está dizendo: ei, felizes são vocês que são pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes são vocês que choram, porque vocês serão consolados. Felizes são vocês quando forem perseguidos e caluniados, grande é a herança de vocês nos céus. Aquela voz vindo do monte, uma voz de esperança, um jovem pregando, um jovem falando de Deus, um jovem que diz para aquele homem que ele não era aquilo que a sociedade dizia que ele era. Uma voz que trazia para aquele homem algo chamado acolhimento. Uma voz que dizia para ele: ei, aqui no reino de Deus existe um lugar para você, minha jovem, meu jovem. Aqui no reino de Deus as portas dos céus estão abertas para você. Escutando aquela voz, no vale da vida, aquele homem decide se levantar. Escutando aquela voz,
no vale do sofrimento. Se você ainda não pegou o que eu estou querendo te dizer, é a voz que um dia você ouviu nesse púlpito aqui bradando na sua vida. É a voz que um dia você ouviu em alguma igreja por aí, bradando na sua vida, onde Deus, através de um pregador, você no vale da vida, e Deus usou um pregador para dizer para você: ainda existe esperança. Essa voz fez aquele homem então se levantar, e a palavra de Deus diz no verso 2, que ele se aproximou de Jesus. Ele não poderia fazer isso, ele deveria ser condenado se ele fizesse isso, mas ele com determinação toma 3 atitudes. Ele se levanta e ele se aproxima desse mestre, quando esse mestre está descendo. Quando ele se aproxima, ele tem certeza que Jesus não vai apedrejá-lo, porque pela lei judaica, se um leproso se aproximasse de uma pessoa sem gritar impuro e sem avisar que era leproso, essa pessoa poderia convocar apedrejamento para aquele leproso. Isso acontecia muito corriqueiramente, mas você não vê Jesus fazendo isso. Esse homem, ele tem certeza que ele está se aproximando do amor encarnado, de alguém que não vai julgá-lo pelas suas feridas e pelo seu pecado, pela sua lepra, mas de alguém que tem poder para curá-lo. Esse homem se aproxima, primeiro movimento. Segundo movimento, ele se prostra e ele adora. Diz uma passagem correlata de Marcos capítulo 1, verso 40. Contando a mesma narrativa, Marcos nos dá um detalhe que Mateus não nos dá. Marcos nos diz que esse leproso, ele se aproxima de Jesus a partir do verso 40. Se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Então esse leproso, no vale da vida, ele vai a Jesus e ele se prostra. Mateus diz que ele adora. Mateus diz que de joelhos ele começa a adorar a Jesus e a chamar a Jesus de Senhor. Ele usa a palavra grega Kyrios, uma palavra correlata da palavra Adonai, da palavra Yahvé, que é uma palavra que as pessoas na época só usavam para se referir a Deus e às autoridades romanas. Ele chama Jesus de Senhor, de Kyrios. Ele reconhece que Jesus é Deus, e prostrado na sua humilhação, ele se submete à vontade de Jesus, quando ele diz: se o Senhor quiser, eu tenho fé, eu tenho confiança, que se o Senhor já desceu do monte e desceu até o vale da minha vida, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me encontrar no vale onde eu me encontro. O Senhor pode curar, Jesus, o vale do meu relacionamento. O Senhor pode curar o vale da minha angústia. O Senhor, se já desceu até aqui, se já me encontrou nesse ambiente da minha casa, se já me encontrou nesse ambiente da minha família, se já me encontrou nesse ambiente do meu bairro, eu tenho fé que o Senhor pode estender a tua mão e transformar a minha história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Qual área da tua vida você identifica lepra nessa noite? Pastor, aqui pensando enquanto o Senhor prega, eu identifico essa área aqui. É esse ponto que eu identifico que ainda existe lepra no meu ser. Eu quero te dizer nessa noite, o meu mestre me manda com a unção do Espírito para estender a mão a você e purificar você de toda doença que talvez exista nessa área da tua vida. Quem está entendendo, diga amém. A lepra é aquilo que causa isolamento para você. É isso que eu estou querendo passar para você. A lepra é essa área, é esse elemento que te causa solidão. Esse elemento onde você identifica solitude. É esse elemento onde você identifica que as pessoas através dele se afastam de você. É esse elemento que tira você do monte da glória para o vale, que rapidinho na segunda-feira já te traz para o vale já. Pastor, meu filho, eu chego do culto no poder, na glória, quando eu chego lá em casa vejo aquela pessoa desviada. É o meu vizinho, pastor, é o meu amigo,
que voltando da igreja eu vejo na esquina fumando, no vício, no poder do pecado, e ele me leva da glória para o vale rapidinho. Pastor, é o meu cônjuge, é meu marido, é minha esposa. Pastor, é o meu pai, é minha mãe, é meu avô, é meu parente. Pastor, é o meu trabalho, é meu patrão, que me leva da glória para o vale rapidinho. Pastor, é o início de todo mês, quando o boleto chega lá, o da Riachuelo lá, que me leva do vale da glória rapidinho lá para o vale da tristeza. Diga misericórdia. É quando chega lá o boleto da RGE, da Corsan, diga amém? Me leva da glória para o vale rapidinho, né? Chega em casa, cabisbaixo. O que te leva da glória para o vale em questão de segundos? Pastor, é uma lembrança do meu passado. Quando por A ou por B, Satanás lança uma seta e aquela lembrança vem na minha mente, a glória, a unção que eu recebi na igreja me leva para o vale rapidinho. Eu lembro do que eu sofri, eu lembro do que eu passei, eu lembro do que eu levei, eu lembro daquilo que aconteceu comigo há 3, há 5, há 10 anos atrás, e essa lembrança corrói as minhas energias, pastor. E eu vou para o vale da vida, meu pastor, eu vou para o vale da angústia. As lágrimas vêm, a tristeza vem, e eu lembro que eu ainda sou leproso. Pastor, é a tentação, é o pecado, é esse vício que eu não consigo largar e que ele não quer me largar, que me leva para o vale em questão de segundos. Pastor, é a quebra de expectativas, é saber o que eu poderia ser e o que eu não sou, é saber o que eu tive a chance de ter há 10 anos atrás e hoje eu não tenho, porque eu tomei a pior decisão da minha vida. Pastor, é saber que hoje eu poderia inclusive já ser um diácono, já ser um ministro, já ser um servo de Deus na igreja, uma pessoa poderosa na unção do Espírito, mas devido a B, a C, a circunstância essa, a circunstância aquela, hoje eu me encontro no ponto zero de novo. Voltei, regredi 10 anos em um. É isso, pastor, que me leva para o vale da vida rapidinho. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus está descendo do monte para te encontrar nesse vale. Quem tem fé para isso? Para entender isso que eu estou dizendo? No versículo 41, é muito lindo. Jesus, ele olha para aquele homem, e olha o que está escrito ali entre as vírgulas. Diga assim, ó, profundamente compadecido. Diga, profundamente compadecido. Ele sente compaixão pela necessidade daquele homem. Jesus está olhando para você nesta noite, para a área em que você identifica a tua lepra. Ele não está olhando com olhos de fogo para te julgar e para mandar um raio na tua cabeça. Tira essa imagem da tua mente. Ele está olhando para você na tua necessidade, e o que ele está sentindo é um profundo compadecimento. Profundamente compadecido, Jesus estende a mão. Eu quero nessa noite que você olhe para Jesus e veja Jesus estendendo a mão para você. Quando Ele estender a mão para você, minha amada, meu amado, não fique parado, estenda a mão de volta, e segura a mão de Jesus, e enfrenta a tua lepra, a tua doença, enfrenta a tua guerra, a tua semana, enfrenta a tua angústia, a tua tristeza, enfrenta esse leão, segurando a mão de Jesus. Diga aleluia. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza nessa noite que esse profundo compadecimento, ele vem de um toque, então de um estender a mão, de um toque e de uma frase. Jesus estende a mão, Jesus toca e Jesus fala. Estende a mão, toca e fala: quero sim, fique limpo. E no poder da fala de Jesus, no mesmo instante, depois de 10 anos leproso, depois de 15 anos sofrendo, depois de 3 anos da mesmice,
no mesmo instante em que Jesus toca e fala, a lepra, a pele, a doença daquele homem desapareceu. Ele olha para a mão dele, ele olha para o corpo dele, e ele se vê inteiramente limpo, purificado e curado pelo poder de Jesus. E ele volta para casa, ele bate na porta, ele encontra a mulher, ele reencontra os filhos, profundamente limpo e curado. Por quê? Porque ele se encontrou com um Jesus, o Jesus que eu prego, que estende a mão, que toca e que fala, que estende a mão, que toca e que ordena, e que segundo a voz de Jesus, a tempestade se acalma, a lepra desaparece, a cura chega na vida de uma família, segundo a voz de Jesus, o avivamento chega num bairro, a glória de Deus se derrama sobre uma vida, a unção de Deus restaura um ministério, segundo a voz de Jesus, a santidade de Deus vem sobre a tua casa, segundo a voz de Jesus, Ele converte o teu familiar, segundo a voz de Jesus, Ele toma a vida de uma pessoa, e essa pessoa nunca mais é a mesma, segundo a voz e o toque de Jesus. Jesus cura uma pessoa, Jesus cura um camarada no vale da vida, não é no monte, mas é no vale. O mesmo Jesus que está no monte é um Jesus que você consegue encontrar no vale. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, ó, Jesus vai te encontrar no vale, não se preocupa, fala para ele. Amém? Porque vales todos nós vamos passar. A vida ela não é só glória, 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 glória. A vida ela é, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente não está tão bem. Não somos seres humanos. Nós não somos super-homens, super-mulheres andando por aí. Todavia, a diferença do crente e do ímpio, a diferença de você que deixou tua casa nessa chuva, para estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, da pessoa que decidiu ficar na esquina à toa, literalmente à toa, ou em casa à toa, literalmente à toa, ouvindo bobagem na TV Globo, a diferença sua para essa pessoa é que nos vales, você tem um Jesus que está com você, fortalecendo o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. É a diferença. A diferença é que você não está sozinho. A diferença é que se Jesus é o teu pastor, nada vai te faltar, e muito pelo contrário, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga aleluia. Essa é a tua diferença, meu amado. Essa é a diferença. O preço que você está pagando hoje para estar com Deus, o preço vai desde o teu tempo. O teu tempo já é um preço que você paga. A tua gasolina para vir, tuas pernas para vir, já é um preço que você paga. Você paga preços para estar aqui, eu tenho certeza disso. Ninguém vem aqui, tem irmãs aqui que chegam aqui na chuva aqui, para estar na presença de Deus. Você paga um preço. Esse preço que você paga para estar aqui, meu querido, ele tem a recompensa em muitas instâncias. No vale você está com Cristo, na glória você está com Ele. Nos momentos bons você está alegre com Ele, nos momentos ruins Ele está fazendo e te fortalecendo de acordo com o Salmo 91. Se você vive, você está então na companhia de Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você parte dessa terra, você sobe para a glória com Ele. Então ser crente é só glória. Diga aleluia. Está sempre bem. Com dinheiro está na alegria, sem dinheiro está na provisão celestial, está sempre bem. Ser crente é ser a coisa mais inteligente dessa terra, porque você decidiu estar com um mestre que é real, que estende a mão, que toca e que fala. Quem trouxe os nomes que eu pedi para você domingo passado, dá uma glória a Deus aí. Agora depois da oração nós vamos orar. Eu quero que você passe para mim esses nomes que você trouxe. Ao finalzinho da oração eu tenho que pedir uma ajuda das irmãs ali para nós anotarmos esses nomes. Por quê? Porque essas pessoas que você trouxe, que estão no vale, essas 5 pessoas, nesses próximos 5 meses, eu tenho certeza que através desta campanha, através da oração que nós faremos, Jesus vai estender a mão, Jesus vai tocar nessas pessoas, e Jesus vai liberar uma palavra. E de acordo com a palavra de Jesus, toda lepra vai embora em nome de Jesus. Quem entendeu o propósito nessa noite, dá uma glória a Deus aí. Quem quer ser tocado por Jesus, dá uma aleluia aí. Jesus me diz que nessa noite
Ele vai tocar você em algum vale da tua vida, um vale que só você sabe que você está passando, estender as mãos para você e trazer alívio ao teu coração, em nome de Jesus. Por gentileza, coloque-se de pé.